E vamos falar um pouco mais sobre eleições 2024. Olha, o Band Cidade de hoje entrevista a ex-deputada federal Mariana Carvalho e também candidata à prefeitura na última eleição. Seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la. Parabéns pela campanha, pela votação. Obrigada, Edilson. Muito feliz aqui pelo espaço, pela oportunidade, aproveitar também o momento para agradecer todas as pessoas que estiveram ao nosso lado durante essa jornada, essa caminhada, por todos que depositaram esse voto de confiança e nos deram a oportunidade de chegar no segundo turno da eleição. Então aqui fica a minha eterna gratidão por todos que estiveram mesmo durante essa onda azul, durante também esse processo eleitoral de pré-campanha, aos nossos candidatos a vereadores, aos que foram eleitos e meu muito obrigada a vocês também pela cobertura durante todo o processo eleitoral com o Band Eleições. Deputada, vou te chamar de deputada porque foi um marco tão importante, o período que a senhora esteve ali na Câmara Federal. Qual a avaliação que a senhora faz dessa campanha? Porque cada campanha é uma campanha. A senhora já participou de algumas campanhas, algumas vitoriosas, outras não atingiu o objetivo do cargo, mas teve sempre expressivas votações. Qual a avaliação que você faz dessa campanha? Essa campanha realmente foi uma campanha muito diferente de todas que eu já vivenciei. Uma campanha, eu confesso que, eu posso até dizer assim, com uns desafios que a gente poder entender, principalmente a dinâmica das inverdades, de mentiras e de tantas fake news. Mas uma campanha também, ao mesmo tempo, que a gente teve a oportunidade de disputar uma campanha majoritária com tantos candidatos, que desde o início foi uma campanha que a gente teve que mostrar realmente o nosso trabalho, toda a nossa história, a nossa trajetória, o nosso legado. E eu tenho que deixar também meu obrigada a todas as pessoas que acreditaram, realmente teve o envolvimento e a participação de tanta gente que acreditava nesse projeto. Nunca tivemos em Porto Velho uma mulher prefeita, isso também despertou algo diferente nos eleitores, mas realmente eu confesso que foi uma campanha diferente de todas que nós vivemos. E eu fico feliz, ao mesmo tempo, por chegar até aqui, por poder também incentivar tantas outras pessoas a participarem do processo eleitoral, desde os nossos jovens, das mulheres, os idosos, poderem também serem motivados a irem a votar, mas que a gente possa também entender o que acontece para um número tão alto e uma porcentagem tão alta de eleitores não participarem no dia da votação, dessa festa da democracia, por uma escolha de um candidato, tendo ali duas opções. Então, isso é algo que também nos preocupa. Precisamos rever essa forma da vida pública e da política para que talvez a informação também chegue a toda a população. Eu mesmo andando nas ruas, muitas pessoas não sabiam de muitas obras, de muitos recursos e de muitos trabalhos. Justamente o que eu queria perguntar sobre a ótica da senhora. As pessoas têm a memória muito curta acerca desses feitos que são realizados enquanto o político está ocupando um determinado posto. A senhora é um dos destaques da legislatura federal, da história de Rondônia. A senhora, desde quando foi eleita a primeira vez na condição de deputada, conseguiu recursos com volumes assim jamais implementados por um parlamentar da bancada federal. E a grande maioria desses recursos não foram recursos somente para Porto Velho, foi para o Estado, mas a maioria deles alocados aqui e acompanhados, porque quando a senhora não estava diante da função principal no cargo de deputada, a senhora acompanhava a cada momento a aplicação daquela emenda colocada. E, na verdade, assim, Adilson, eu ainda estou acompanhando e tenho essa marca de ser a parlamentar que mais destinou recursos para Porto Velho. Hoje tem obras do nosso mandato em todos os lugares da nossa cidade. E em breve estará sendo entregue a rodoviária, que era um marco tão esperado para os porto-velhenses. Também temos aí um recurso em andamento que eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de entregar para Porto Velho, que é o Hospital Municipal. É um recurso que já está na conta da Prefeitura, já tem um projeto pronto. E a gente sabe, então, mesmo fora do mandato de deputada, eu nunca parei de trabalhar, continuo me dedicando, sei da entrega e o quanto esses recursos são importantes para Porto Velho. Tem muitas coisas ainda para acontecer em Porto Velho. Independente do resultado das eleições, eu fico na torcida para que o novo prefeito ele possa fazer e que todas essas obras, esses recursos, eles não parem.
Da mesma forma que eu, fora do mandato, continuei trabalhando, correndo atrás, indo nos ministérios, nas secretarias, para que essas obras pudessem andar, eu vou continuar com esse mesmo foco, trabalhando para todos os porto-velhenses. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha história, de toda a minha dedicação e de tudo que fiz durante a vida pública e durante todos esses anos que estive também como deputada federal. Poder andar e ver uma rua asfaltada e saber que tem ali um trabalho do nosso mandato, uma iluminação pública, uma praça dentro de um bairro, a maternidade em obra, você andar na Estrada dos Periquitos e saber que ali também é recurso nosso. Da mesma forma, quando a gente vai ver as passarelas, que também é algo que era importante. Então, assim, isso me motiva a continuar sempre nas ruas e trabalhando para que Porto Velho possa se desenvolver e crescer. A senhora falou num ponto que é importante a gente começar a chamar para discussão e começar a entender esse comportamento da sociedade, né? O número de pessoas que não têm comparecido às urnas, ele tem crescido exaustivamente, não só em Rondônia. São Paulo, por exemplo, também teve uma abstenção recorde. O segundo colocado não teve a votação com o número de pessoas que deixaram de ir às urnas. E esse fato, esse fenômeno tem se repetido por outras localidades. A senhora tem, embora pouca idade, uma história já bem grande dentro da política. Lá no início, teve até liderança do PSDB jovem, quando era ainda iniciando ali no processo, antes de ser vereadora, depois foi vereadora e tudo mais. O que a senhora acredita que tem mudado nesse período, nesse espaço de tempo? Porque hoje nós temos outras ferramentas e quais são os mecanismos? É importante começar a chamar essa discussão para tentar despertar na sociedade que o protagonista de uma campanha eleitoral, de um processo democrático, é o próprio cidadão? Com certeza é necessário e a gente precisa rever esses mecanismos para que a gente possa trazer a população para cada vez mais estarem participativa num processo eleitoral. Isso é algo que nos preocupa e eu espero que a gente possa ter, né, nas próximas eleições, um comparecimento maior do eleitor votando, participando do processo. Essa eleição também, ela veio num momento de chuva que a gente não esperava. Na véspera da eleição, isso também dificultou. Até muitas pessoas dos distritos do Baixo Madeira tiveram dificuldade para irem votar devido às chuvas. E era algo que realmente veio de uma forma muito forte e a população não esperava e acaba atrapalhando. Mas a gente precisa sim encontrar mecanismos, né? Eu escutei até algumas pessoas falar assim, vocês eram candidatos muito parecidos, 2 jovens, a diferença de idade de 2 anos de um para o outro, os 2 já foram políticos. Então, assim... Inclusive os cargos ocupados... Os cargos ocupados os mesmos, iguais, não são semelhantes mesmo, né? A senhora só não foi deputada estadual, mas foram 8 anos de deputada federal, né? E ele também 8 anos de deputado estadual e federal, e os 2 foram vereadores de Porto Velho. Então, assim, são cargos muito parecidos, pessoas que acabam as pessoas achando que somos ali muito iguais. É claro que cada um com a sua trajetória e com a sua dedicação de forma diferente. Mas a gente precisa sim fazer com que a população ela possa participar mais do período eleitoral e que a gente não tenha esse número tão alto de 30% de pessoas que não compareçam ali no dia da eleição. E eu espero poder ver Porto Velho desenvolver e crescer, a cidade onde eu moro, onde a minha família está, onde a gente investe, onde a gente gera oportunidades e onde a gente quer que seja um lugar cada vez melhor. Então eu estarei sempre aqui pronta e eu sou muito grata por chegar até onde eu cheguei e mostrar a força da mulher, mostrar que a política ela é necessária e que, independente dos resultados, a gente torce para o melhor para a cidade. E aqui, mais uma vez, deixar o parabéns, né, ao Léo Moraes, o prefeito eleito de Porto Velho, e todos os candidatos que se colocaram nesse processo, desde o primeiro turno, aos candidatos a vereadores, aos vereadores eleitos, porque esse é o processo de democracia. Que chato seria se tivesse só um candidato. E a escolha, ela está aí para ser feita, mas a gente precisa movimentar com que haja mais a participação da população da política, porque ali é o reflexo da sociedade e que a gente também possa combater tantas fake news. Foi uma campanha muito dura, de muitas inverdades, de muitas mentiras e de muitas fake news e que às vezes as pessoas até compartilham sem saber se aquilo é verdadeiro ou não, mas se deixam levar. E eu acho que isso é algo que não só aqui para Porto Velho, mas para as próximas eleições a nível nacional é importante a gente poder se aprofundar se aquilo que a gente está lendo, compartilhando é verdadeiro ou não.
Deputada, a senhora se sente vitoriosa a cada campanha, porque a senhora já foi eleita na condição de deputada federal com votação expressiva, a senhora já saiu candidata ao Senado da República com quase 300 mil votos. Hoje a senhora é uma liderança de Estado, não só de município. A senhora tem um reconhecimento acerca de um trabalho desenvolvido que em qualquer lugar dos 52 municípios do Estado, as pessoas sabem quem é Mariana Carvalho. Então a senhora não foi eleita para governar Porto Velho a partir de janeiro do ano que vem, mas a senhora ainda permanece sendo uma grande liderança política, tem um capital político assim invejável, né? Tem grandes medalhões da política que não carregam mais essa condição. A senhora representa diretamente nesta eleição mais de 100 mil pessoas que acreditam no projeto da senhora, e não dá para dizer que a senhora vai ser uma cidadã comum a partir de agora que não foi eleita. A senhora continua sendo uma representante de muitas pessoas. Como deve ser o posicionamento da sempre deputada que eu costumo chamar, nesse processo? Claro que está muito cedo ainda para me dizer, olha, Adilson, eu pretendo fazer tal coisa, mas a senhora ainda vai ser uma cidadã de Porto Velho e que tem um compromisso com essas pessoas. É assim que a senhora se sente? Ah, com certeza, até porque o trabalho não para, né? Como eu disse, ainda tem muitos recursos para serem entregues em Porto Velho. Ontem mesmo eu já estava correndo atrás para saber como está o nosso Instituto de Longa Permanência, que é um lar do idoso que a gente está construindo. É uma emenda de quase 7 milhões, tem praças ainda a serem entregues. Então, assim, o trabalho ele não para. E eu sempre falo uma coisa, está aqui no sangue. Eu, independente de estar no mandato ou em cargo ocupado político, eu estarei trabalhando por Porto Velho e me sinto também a voz e a representatividade de mais de 100 mil porto-velhenses que depositaram esse voto de confiança. Então, estarei sempre trabalhando para que a gente possa fazer a cidade ser sempre esse lugar melhor. E os meus sonhos para Porto Velho, eles não ficam, né, esquecidos ali. Ele vai continuar, vou continuar sempre lutando para que Porto Velho seja uma cidade tranquila, uma cidade que as pessoas sejam felizes, um lugar com qualidade de vida. E aqui eu quero aproveitar e agradecer ao apoio do governador Coronel Marcos Rocha, que esteve ao nosso lado durante essa campanha. Foi a primeira pessoa, Adilson, que falou que eu seria candidata a prefeita de Porto Velho, foi o governador Coronel Marcos Rocha, então acreditou nesse projeto. Inclusive eu fui para o partido do governador para concorrer às eleições e aqui agradeço muito a ele, ao Sérgio Gonçalves, ao Júnior Gonçalves, também da mesma forma ao prefeito, Dr. Hildon, que começou uma transformação nesses 8 anos em Porto Velho e hoje a gente vê os avanços da cidade acontecendo. E o que a gente quer é isso, que seja sempre uma cidade que cresça, que evolua, que seja o melhor lugar. Eu sempre falo, Porto Velho é cidade acolhedora e que todo mundo que vem para cá bebe a água do Madeira e quer ficar. Então eu quero cuidar sempre de Porto Velho com muito amor, com muito carinho e sendo muito grata, sabendo que hoje eu sou a voz de mais de 100 mil porto-velhenses que depositaram esse voto de confiança no nosso trabalho. E quase 300 mil no Estado, que na última campanha ao Senado a votação foi quase nesse número. O irmão da senhora, o deputado federal Marício Carvalho, continua com o mandato dele, tem mais 2 anos ainda e tem metas que foram traçadas ao longo desse processo para execuções posteriores, almejando uma vitória da senhora na condição de candidata a governar Porto Velho a partir de janeiro. Alguns desses planejamentos que já tinham alguns encaminhamentos podem ser comprometidos no que depende da efetividade de ambos? A parceria continua independente de não ser a senhora gestora de Porto Velho? Bom, as parcerias elas sempre continuam, mas a gente estava vivendo primeiro esse período eleitoral e eu dizia desde o começo da campanha, não existe campanha, né, ganha, tanto que eu sempre falava para as pessoas, as urnas estão vazias, eu preciso do voto, se tiver o voto de confiança, mas é claro que daqui 2 anos tem um novo projeto, são novas eleições e tem muita coisa para poder ser revista e a gente tem um trabalho também pelo estado de Rondônia, também recursos a serem entregues, emendas e o mandato do meu irmão como deputado federal, ele também vem num trabalho de grandes obras a serem entregues para Rondônia. Então, eu fico aqui com meu coração hoje muito tranquilo e estarei sempre pronta a novos projetos, a novos planos, mas que seja sempre em prol de Porto Velho e do meu estado. Retoma a reitoria do Centro Universitário Físico? Já começamos o trabalho, não para, né? Então, aqui a gente... Inclusive, já hoje tem alunos nossos de medicina indo
para São Carlos fazer um atendimento, ficam lá até sábado, atendimentos médicos. O trabalho não para e a gente continua. E a vida continua seguindo e com muitos propósitos para ajudar o desenvolvimento de Porto Velho e do Estado. Além de uma instituição de ensino com tamanha excelência, tanto na parte de formação daqueles acadêmicos, assim como também na parte de infraestrutura, é uma empresa que nos orgulha aí bastante. Nós temos aí uma universidade que não deixa a desejar em nada, em termos principalmente da parte de infraestrutura e de qualidade do ensino, comparada com outras instituições do país. Paralelo a isso, o Grupo Aparício Carvalho tem um trabalho que, inclusive, eu acho que é até pouco divulgado. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Dr. Aparício. O sistema de bolsa da ACEDUCA que vocês trazem ao longo de uma trajetória que oportunizou também a formação de centenas de acadêmicos, que chega quase a casa de 100 milhões de contrapartida para essa formação. É uma das partes do social que vocês desenvolvem já há muito tempo também, né, deputada? E pouco se fala sobre isso. Por que não dá mais evidência esse tipo de atividade, deputada? Verdade. Talvez a gente precisa divulgar mais e realmente é algo que nos emociona muito. E como reitora que eu posso falar, quando você está lá e você entrega um diploma de alguém que tinha o sonho de poder ter um ensino superior e receber e não tinha condições, e através do ACEDUCA, através de todos, né, a assistência que a instituição dá, a gente realiza tantos sonhos. Então, eu concordo com você, acho que a gente precisa divulgar mais isso e talvez nesses novos projetos agora a gente poder fazer com que haja essa maior divulgação. Também nós temos os nossos projetos sociais que fazemos, tanto o Projeto Castanheira, quanto lá no bairro Mariana, com a nossa associação, nosso instituto, a faculdade, muitas vezes, né, o centro universitário, ele hoje também indo aos nossos distritos, vai até para outros municípios, vai para os bairros levando esse atendimento comunitário, desde médico, a fisioterapia, a dentista. Então, é algo que realmente a gente talvez precise parar e repensar e trazer uma melhor divulgação para tudo que a gente faz dentro da instituição. E para mim é motivo de alegria poder realizar tantos sonhos, ajudar o desenvolvimento, ajudar também o futuro de Porto Velho e poder contribuir para que aqui a gente tenha um centro universitário de referência, não só para Rondônia, mas para o nosso país. Tá certo, agradeço a vinda da senhora, mais uma vez parabenizo pela campanha. Estamos sempre abertos aqui para debater e colocar à disposição da sociedade esses trabalhos que são muito relevantes e que tem, assim, sem sombra de dúvidas, uma referência para que outras instituições também prezem por esse tipo de situação. Eu creio que acabam não falando muito porque é uma forma de devolver à sociedade o que a sociedade tem lhes dado, né? Porque se o Centro Universitário Finca, o Grupo Aparício Carvalho tem esse crescimento é porque Rondônia acredita no que vocês também estão ofertando, né? Grande abraço, estendo o nosso abraço a toda a sua família também, tá? Obrigada, Edilson. Obrigada a toda a Band, obrigada a todo o Grupo Rondovisão. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. E muito obrigada, Porto Velho, pelo carinho. Foi uma campanha que realmente, assim, eu já estou sentindo até saudade, eu já estou voltando nas ruas, já estou agradecendo, mas cada abraço, cada sorriso, a todas as crianças, cartinhas que eu recebi, assim, eu queria ter oportunidade e eu ainda vou ter essa oportunidade porque estou já voltando em todos os lugares que fui, mas de abraçar todas as pessoas que depositaram esse voto de confiança, acreditaram no nosso projeto, acreditaram nesses dias de esperança para Porto Velho. Mas aqui a gente vai continuar sempre, por muito amor por Porto Velho, muito amor por vocês e muito obrigada a esses mais de 100 corações porto-velhenses que depositaram esse voto de confiança. Um beijo e vamos juntos para fazer cada vez mais por Porto Velho. Candidato, se tivesse mais uma semana, o Renatinho ia sumir. O bicho está só a titela, mano. O bicho está magrinho, magrinho. Além do Renatinho, quem mais está com a senhora aqui hoje? O Allen. O Allen, grande abraço, tá? Obrigado pela vinda de vocês. Band Eleições 2024 aqui na tela da Rondovisão TV.